E olha, gente, por um combate à versão de que houve um golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, o MDB se prepara para lançar um documentário sobre a história dos 60 anos do partido. A iniciativa faz parte de uma série de ações que buscam, além de fazer a defesa de Michel Temer, posicionar a ministra do Planejamento, Simone Tebet, como uma potencial presidenciável em 2026. Meu querido Jorge Serrão, como é que você vê esse movimento específico do MDB que integra o governo? Olha, essa palavrinha final aí é que causa arrepios na Petelândia. Simone Tebet como possível candidata à presidência em 2026. Quer dizer que ela está lá ocupando um cargo de ministra do Planejamento, ali batendo braço, batendo boca, disputando espaço com Fernando Haddad, para depois o PT entregar o poder para ela, para a turma dela de bandeja, fortalecê-la na campanha? Olha, pode esperar que isso não vai acontecer. E quando soltam esse tipo de informação, isso pode estar vindo do grupo que odeia a Simone Tebet dentro do MDB, que é liderado pelo Renan Calheiros, que é o homem que também divide com ela grande parte do governo. Ele divide com o PT, na verdade, grande parte do governo. A área de transportes e cidades está com a turma do Renan Calheiros, essa banda do MDB, que tem também componentes importantes, como a turma de José Sarney e um pedacinho da turma de Michel Temer. Simone Tebet como candidata do MDB a 2026... muito prematuro para falar isso agora, muito inviável. Agora, o que o MDB quer é voltar a mostrar que é um partido que tem história, porque nessa adesão ao governo do PT, o MDB ficou parecendo de novo um saco de gato que sempre está colado a quem é poder. Não chega a ser, o MDB não chega a ser um centrão, mas se comporta como um centrão, está sempre no poder, está sempre junto de quem está no poder. Então, essa característica para o MDB pode não ser das melhores do ponto de vista da marketagem eleitoral. Então, o que o partido quer é dar uma melhorada nessa imagem, mostrar algumas coisas boas que foram feitas no governo Michel Temer e falar do passado, que eles tinham lá Ulisses Guimarães, fizeram a Constituinte, teve o governo Sarney, que também pode ser uma memória não tão boa assim para o partido, mas vá lá, é isso. É a tentativa de fazer um contraponto ao PT, pensando até numa hipótese de que o PT pode não durar muito no poder, pelo que vem mostrando até agora de inconsistências em propostas de governo. A conferir. Ô Piperno, você compactua com essa narrativa petista de que houve um golpe contra Dilma Rousseff? Ô Paulo, cada um enxerga aquele período como bem entende. Veja, eu já falei sobre isso aqui. Não, o PT, se ele insistir na tese de que foi um processo eivado aí de ilegalidades, o PT está errado. O processo seguiu tudo que previa a Constituição. Agora, se não houve uma ruptura institucional que tenha derrubado a Dilma. O processo passou pelo parlamento, enfim, o judiciário deu o seu aval e a Dilma caiu de acordo com as regras do jogo. Agora, o PT pode argumentar que houve um golpe político de forças que se uniram contra o partido, contra o governo, forças que inclusive eram leais ao governo e que traíram a Dilma. E isso não é muito difícil da gente constatar, a ponto de ter ministros da Dilma que ficaram no governo até a quinta-feira e no domingo voltaram para a Câmara e votaram contra ela. Inclusive eu me lembro, o ministro dos esportes lá, o Leonardo, como que é lá do Rio, o Serrão? É Leonardo Pisciani. Exatamente. O Leonardo Pisciani era ministro dos esportes, aí ele foi líder do governo, era uma liderança em alta no partido naquele momento, e no instante do voto dele, ele dizia, então, a minha convicção pessoal é que, enfim, eu sou contra isso, mas o partido deliberou votar a favor, então voto lá a favor. Aconteceu até esse tipo de coisa. Então, dá para defender, né, que houve, sim, um golpe político, mas não um golpe institucional. Muito bem. Você concorda com o Piperno, Nelson? Até concordo, porque realmente, juridicamente, não houve golpe algum. Foi um processo democrático com base na Constituição, com o aval
inicialmente da admissão do presidente da Câmara dos Deputados, depois com a admissão do processo de impeachment pela maioria qualificada dos deputados federais, depois com a decisão dos senadores, depois de um processo todo que deu o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao acesso necessário para a defesa da presidente Dilma exercer ali o seu direito de defesa mesmo, do começo ao final. Aliás, foi um belíssimo trabalho até do seu advogado, na época advogado-geral da União, ou ministro da Justiça, não me recordo exatamente o cargo, mas José Eduardo Cardoso, que é um dos melhores advogados do Brasil. Então ela se defendeu e teve a decisão dos senadores, que são as pessoas imbuídas desse poder, segundo a Constituição, de impeachmentarem ou não. Eles decidiram pelo impeachment. E tudo isso de acordo com a Constituição e sob a guarda do Supremo Tribunal Federal, porque todos os atos do processo de impeachment estavam sendo judicializados o tempo todo. É votação em tal comissão, tá errado, vai para o STF, STF vai lá e bate o martelo de que tá certo, tá de acordo com a Constituição e com o regimento, tá beleza. E a presidência da sessão foi justamente do presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, ministro Ricardo Lewandowski. Então, golpe não houve. Quando vem alguém e diz que é golpe, está insurgindo, inclusive, contra a autoridade do próprio Supremo Tribunal Federal, que deu a palavra naquele momento. Mas a gente tem que chamar o VAR para um detalhe. O Piperno está usando esse termo... O que eu entendi que o Piperno golpe político disse, que ele fala é a traição. Mas... Não, ele está dizendo de traição. Exatamente isso. Agora, traição não é golpe. Ou é? Não, pode ser sim. Vamos lá. O golpe não foi... Mim é uma coisa legal. Vamos chamar o VAR aqui, que o golpe não foi contra a Dilma Rousseff. Ela apenas era a incompetente que estava ocupando a presidência no momento. O golpe político era contra o PT. Tanto que, vocês se lembram? Luiz Inácio Lula da Silva foi preso. Ficou 540 dias, 580 ou 540 dias, 80 dias presos, né? Ficou preso. Já tinha 82 dias que ele ficou preso no regime militar, mais os 580 dessa época atual, da democracia da Nova República. Então, foi aquela democracia da Nova República que quis detonar o PT. O golpe não foi contra a Dilma, foi contra o PT. E foi um golpe político. Agora, vamos fazer o exame de consciência? O PT mereceu tomar aquela paulada? Isso é que tem que ser refletido. Quem quis realmente derrubar o PT? Foi só o MDB? Não. O plano naquele momento é que quem chegasse ao Palácio do Planalto pela via eleitoral fosse o PSDB. Por coincidência, o Geraldo Alckmin, que hoje é vice do presidente Lula. Então, a história no Brasil, ela muda de maneira muito rápida. Naquele momento interessava ao PSDB tirar o PT para ele voltar e ocupar o poder. Só que entrou no meio o tal do Jair Bolsonaro e atrapalhou tudo. Quem quis derrubar o PT foi o povo, que não estava aguentando mais os desmandos do governo. O PSDB surfou nessa onda, mas ninguém estava aguentando mais o governo Dilma e ela deu margem, deu brecha para ter um fato que pudesse ser julgado como crime político, como, por exemplo, as pedaladas fiscais. E que mas depois... as pedaladas caíram agora, né? Todos os processos foram arquivados. Processos judiciais. Não tinha irregularidade alguma. O fato ele pode ser um crime político. O fato ele pode ser considerado um crime político julgado por quem é imbuído dessa função dos parlamentares e pode ser um não crime do ponto de vista jurídico. Perfeito. É assim que funciona. Então, por isso eu disse que foi um golpe político. Então, mas como é que você consegue dizer que foi um golpe político se ele é institucionalizado? Porque foi um golpe feito absolutamente nada fora da lei. Não, mas... foi tudo dentro da lei. Não precisa que seja feito desse... Ou, melhor, dentro da interpretação da lei. Eu me lembro na época do ex-presidente Jair Bolsonaro que você ficava até alterado emocionalmente quando se falava em golpe. E nesse caso específico, você já gera uma outra narrativa, um outro discurso em relação... Exato, mas o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi baseada na Constituição. Aliás, um processo longo que passou por várias e várias etapas. E do ponto de vista... Como é que isso pode ser chamado de golpe? Veja, do ponto de vista legal, eu vou repetir aqui o que eu disse. Seguiu todos os trâmites. Não houve ilegalidade jurídica.
Por mais que depois a Dilma tenha ganho aí nos tribunais, os processos todos e tal, inclusive das pedaladas, constatou-se que não era bem assim, mas ok, naquele momento, deputados e senadores acharam que era. Então, vai, se você não quer usar golpe, uma arapuca política, que inclusive contou com a participação do vice. Mas no Brasil Michel sempre Temer, foi assim. Quando o establishment quer derrubar quem está lá no poder, que não interessa a esse establishment, ele derruba, ele faz a narrativa, ele faz a interpretação da legalidade, da jurídica e derruba e tira, ponto. O Brasil é assim. Olha na história. Uma presidente que não tinha sustentação política que foi retirada de acordo com a Constituição Federal. Certo. Dilma Rousseff, à época, não tinha condições políticas. De uma forma, resumiu muito rápido. Mas ela é um fenômeno, né? Uma mulher que foi reeleita. Ela tinha acabado ela é um fenômeno. de a Constituição e retiraram. Agora, ela é um fenômeno. Ela tinha acabado de se reeleger e, entre outras coisas... Mas ela foi reeleita ela foi por traída outros motivos também. Ela foi reeleita por outros motivos. Naquela época, a lei eleitoral dava uma condição de propaganda política para partidos grandes muito desproporcional com os partidos pequenos. Vocês se lembram que a Marina Silva, há pouquíssimas semanas do resultado das eleições de 2014, ela estava em primeiro disparado. Decorrente daquele incidente do Eduardo Campos, que, claro, primeiro disparado nunca. A Marina Silva não estava em primeiro na campanha? Não, ficou em terceiro no resultado final. Pera lá. Disparado nunca. Houve um momento em que ela passou a Dilma um pouquinho na simulação de segundo turno, mas depois perdeu isso de novo. Perdeu porque é sobre isso que eu tô falando. Por que perdeu? O Eduardo Campos é que poderia ter sido, naquela eleição, o cavalo que corresse eleitoral fora. Mas tiraram, Deus tirou fazer ele campanha à vontade. Não, mas calma, no primeiro turno a lei eleitoral dava para o partido da Marina um tempo de televisão muito menor. O PT massacrou a senhora Marina Silva. A justiça eleitoral dava. Massacrou a senhora Marina Silva a ponto dela não ir para o segundo turno. Escuta, mas e hoje são amiguinhos no governo. Deu um tempo muito maior. É que era um partido. A lei, não estou falando nada ilegal. A lei é que estava errada. Mas a lei não estava errada. É a mesma lei que valeu para a última, tanto que o Ciro também tinha pouquinho tempo. Não. Por quê? Porque o partido tinha menos representação parlamentar, meu Deus do céu. Teve uma alteração nas coligações que faziam que os partidos faziam coligações para aumentar o tempo de televisão demais. Tinha uma coisa que mudou em relação a isso. Hoje tem desproporção, mas não é tão grande como aquela que levou a Dilma para o segundo turno, tirou a Marina do segundo turno. Os partidos podem fazer coligações, a mesma coisa. Uma pergunta para vocês: qual processo de impeachment não é político? Se vocês estão falando nessa questão de golpe político... Todos os processos são Todo processo de impeachment é um golpe político, não. Ponto. É um golpe político. Golpe. Calma, Todo processo de impeachment... Veja, todo processo político calma. de impeachment Quero entender qual... Não estou dizendo em relação a golpe. Eu estou dizendo qual processo de impeachment não é político. Os processos do Collor e da Dilma, por exemplo, foram políticos e foram processos legais, que seguiram a lei. Ponto. Agora, no Brasil, você tem outras situações. Por exemplo, em 68 e 9, o presidente Costa e Silva ficou impossibilitado e, em vez do vice assumir, formou-se lá uma junta militar que deu um golpe dentro do golpe. Ué, isso acontece. Já aconteceu, infelizmente.